Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E agora a gente iniciando o capítulo 2. Tem muita coisa estranha com o sexo dito normal que praticamos. É interessante que a gente nunca se questionou, né, em relação à nossa conduta sexual. A gente nunca parou para pensar determinados efeitos colaterais que esse sexo pode estar ocasionando. Às vezes a gente atribui esses efeitos colaterais a outras causas, né? Por falta de desconhecimento, coisa que você agora está tendo a oportunidade de descobrir, né? Talvez a real causa desses efeitos colaterais, desses comportamentos que nós temos, dessas oscilações no nosso comportamento. E a gente precisa, né, nos questionar em relação a essa conduta. É muito estranho. Então, está na hora da gente começar a nos questionar e começar, né, a analisar determinados comportamentos nossos que estão atrelados à questão sexual. Bom, para iniciar, vou deixar essa frase aqui do pastor Cláudio Duarte, que é bem interessante, né? Ele gosta bastante de fazer determinadas comédias em relação à afetividade do casal, ao comportamento sexual. E ele fala que nós tínhamos tudo para não fazer sexo. Por quê? Conforme ele, cansa, né, suja e faz filho. Então, é algo que é trabalhoso, né? É algo que também tem uma outra frase dele que é interessante, que ele fala assim que os jovens, né, principalmente dentro das igrejas, ficam loucos para casar. Mas por quê? Por causa do ato sexual, né? Não se contentam. Porque ele costuma falar que hormônio não converte, né, para Cristo. O hormônio é inconversível. Só que os jovens descobrem que depois do casamento, o que eles menos vão fazer é o sexo. Então, é algo que é assim, contraditório, né, dizendo. Então, acontece algo após o orgasmo, né, que são esses efeitos colaterais que a gente já vem falando, né, no capítulo anterior, na aula passada, e que a ciência acabou pesquisando isso e colocou o nome de síndrome do pós-orgasmo. Porque tem pessoas que têm esses efeitos colaterais quase que instantaneamente. Muitos de nós temos esses efeitos colaterais. Porém, a gente atribui a outras causas, né? Agora, tem pessoas que têm esses efeitos bastante expressivos. E a ciência começou a pesquisar qual é a causa, né? E chegou a um nome dessa síndrome do pós-orgasmo, né? Essa síndrome, ela acaba favorecendo a quê? A pessoa ter, logo após o orgasmo, por causa daquele desbalanço neuroquímico, irritabilidade, insatisfação, né, ansiedade e estados de depressão. Então, tem pessoas que têm isso de uma forma bastante aguda e logo após o ato. Às vezes nem é depois de uma semana, 2 semanas, né, depois de 2 dias, 3 dias. Às vezes é no próprio momento. Na verdade, isso é algo que a gente fala que no mundo masculino que a gente murcha depois do ato sexual, né? Todo aquele anseio, aquela vontade, né? Aquele desejo imenso, ele se esvairece após o orgasmo, né? E a gente tem aquela descarga de endorfina para poder relaxar o corpo, a parte muscular, e a dopamina já cai, a ocitocina também cai, a prolactina, que é o hormônio da saciedade, aumenta. Então a gente fica quieto naquele canto, né? Não tem interesse sexual e nem interesse afetivo como tinha para a prática sexual. Então, por que acontecem esses estados equivocados, né? Que a gente fala de irritabilidade, depressão, insatisfação, ansiedade? Por causa desse desbalanço, né, neuroquímico, principalmente na questão da ocitocina e cortisol.
Porque eles têm essa dinâmica de quando um abaixa, o outro levanta. E após o orgasmo, a gente vê que a ocitocina tende a diminuir, que é o hormônio do amor, o hormônio da afetividade. E o cortisol, que é um hormônio do estresse, aumenta. E o cortisol, ele está sempre em níveis alterados, elevados, quando nós estamos com esses comportamentos de estresse. A ocitocina é um hormônio que neutraliza o cortisol. Então, sempre que eu estou amando, estou sendo amado, estou de bem com a vida, meu nível de ocitocina está elevado. E o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, está baixo. Está no nível normal, não que baixo, mas no nível normal, porque esse hormônio tem as suas funções benéficas para o corpo, dentro do seu nível específico. Então, é importante a gente começar a se questionar e começar a perceber esses efeitos colaterais logo após o orgasmo. Eu falo isso dentro das comunidades terapêuticas, né? Faz um jejum de masturbação. Percebe-se seu corpo, como você vai melhorar a cognição, como você vai melhorar a afetividade com as outras pessoas, como você vai melhorar a sua questão da memória, a sua disposição para as coisas, para o estudo, para a oração, para o trabalho dentro da comunidade. E após um momento de queda sexual, seja na masturbação, seja no sonho erótico, tenta perceber como será o seu dia após essa queda, a tua semana após essa queda, os dias que se seguirão após essa queda. Você vai perceber uma mudança comportamental, que é o efeito do pós. Né? Do pós não, do pós. Da síndrome do pós-orgasmo. Né? Bom, já que o título do capítulo tem alguma coisa errada com o nosso sexo, que a gente pensa que é normal, como pode ser normal se a pornografia é a escola da sexualidade da atualidade? Então, nós não temos uma educação sexual que visa o enriquecimento espiritual da pessoa, o controle do seu instinto, certo? O entendimento de como ocorrem esses processos, a não ser na questão da reprodução. Esses efeitos colaterais que a gente está agora abordando. Então, tem uma coisa bastante errada, principalmente que o que ensina os nossos jovens é a pornografia, que é um sexo totalmente falso, totalmente montado. Né? É uma cena de teatro ali que visa competição, domínio, agressão, parafilias, né? Que são comportamentos sexuais equivocados e tudo mais, e muita bestialidade, assim podemos dizer. Então, o Gary Wilson, ele tem uma frase do livro dele. Gary Wilson é um grande escritor do best-seller Your Brian Poor, né? Que é um livro, o melhor livro já escrito em relação à pornografia na internet. Ele diz que as pessoas que têm usado a pornografia pesadamente, desde a puberdade, raramente fazem a conexão entre o uso de pornografia e sintomas como ansiedade, depressão ou ereções fracas, mesmo depois de pararem de usar. Não importa o quão miseráveis eles estejam, a pornografia parece ser uma maneira de se sentir bem, uma solução e não uma fonte de problemas ou desses problemas. Então, assim, todos os pesquisadores que estão na área do vício em pornografia na internet dizem que não é somente a pornografia acentua um problema que já é originado pela atividade sexual em si, como forma de obtenção da reprodução, instinto de reprodução, né? O programa de reprodução, ele causa tudo isso. Então, teve o orgasmo, e no caso dos homens, teve a ejaculação, você tem todos esses sintomas. Tanto no sexo normal, não necessariamente no consumo da pornografia. A pornografia só agrava mais o problema, que já existe. Mas o efeito college vai ter independente. Se é pornografia, se é um sexo entre casais, não importa.
porque os processos neuroquímicos vão ocorrer. E uma coisa interessante que os jovens, né, ou a maioria das pessoas não entendem que a forma deles conduzir a sexualidade é o gerador do problema, e eles tentam sair desses estados melancólicos consumindo mais pornografia ou consumindo outras atividades que são geradoras de vícios ou de picos de dopamina, como a gente viu, e entram naquela escala de excitação e declínio e sofrimento, né? Então, por que isso acontece? Porque o nosso sistema de recompensa cerebral, como ele é acionado somente nas áreas mais primitivas do nosso cérebro, ele não sabe sair dessa situação melancólica a não ser buscando mais picos de dopamina, que vai acarretar em quê? Em outra situação melancólica lá na frente. Porque não se usa a parte racional, ela fica inativada. Como é um instinto de sobrevivência, um instinto de sobrevivência, o instinto da reprodução, a reprodução é o mais importante, né? Então, não mede consequência quando ele é ativado. Então, precisa da parte racional, da gente modular o nosso comportamento, ter um entendimento e controlar o instinto sexual. O racional tem que controlar esse instinto sexual. Caso contrário, eu vou ficar à mercê desse instinto. E eu vou querer sempre buscar a solução daquele problema com soluções hipotéticas que serão as geradoras dos próximos problemas lá na frente, como toda compulsão, como todo vício, né? Então existe essa dificuldade. Bom, desde que o mundo é mundo, né, nós vemos que as pessoas sempre tiveram essa compreensão em relação que após o coito, após o ato sexual, existe essa ressaca neuroquímica, né? Galeno já dizia, que é um médico grego, já dizia que depois do coito todos os animais entristecem, à exceção da fêmea humana e do galo. Por quê? Porque nessa época não se imaginava que a mulher sentia prazer. Se pensava que a mulher era como uma fêmea no mundo dos animais, que não transparece prazer pelo ato sexual, no momento do ato, né? Que era um alívio quando aquilo acabava. Então, e o galo é um animal que, após o coito, ele bate asas e canta, né? Um dos poucos animais que a gente vê que ele tem, após o coito, uma alegria expressa. Todos os outros, principalmente os mamíferos, eles se acabam após o coito, né? No momento ali do orgasmo, da ejaculação, eles estão mortos, bem dizer, né? A sua energia vital, ela vai embora. E alguns filósofos também tinham essa mesma ideia, né, dessa força vital perdida após o ato sexual. Aristóteles, Nietzsche, Spinoza, eles pensavam que o fenômeno vinha em parte do esgotamento dessa força vital, que era a forma deles traduzir algo que não se sabia até naquela época, desse desequilíbrio neuroquímico. Porque você, para produzir vida, porque o orgasmo nada mais é do que você produzir vida. Então, uma vida não nasce do nada. Você tem que doar a sua vida, né? O homem doa a sua vida através do espermatozoide. A mulher doa uma parte da sua vida, que é o óvulo, que ela fabricou dentro do seu corpo, para gerar uma nova vida. Uma vida não vem do nada, né? Então, essa força vital, ela está sendo utilizada para criar uma nova vida. Bom, e a gente fica nessa questão de, mas é o prazer, você tem que buscar o prazer, mas o prazer ele tem que ter sabedoria por trás. Caso contrário, você é escravo do prazer. E o que a gente pensa que o prazer sexual é felicidade por si só, não necessariamente. Por quê? Porque se o orgasmo fosse garantia de felicidade, né, os profissionais do sexo e os viciados em pornografia seriam as pessoas mais felizes do mundo. Isso é correto? De forma alguma. A gente vê que essas pessoas profissionais do sexo são pessoas que têm uma vida atribulada, muito relacionada ao uso de drogas, consumo de bebida, depressão, suicídio, né? Instabilidade nos relacionamentos, não se consegue ter relacionamentos maduros, relacionamentos duráveis,
com parceiros fixos. Então, assim, isso é uma mentira. Né? É uma utopia dizer que o prazer, você afundar no instinto sexual por si só, vai te trazer prazer de modo algum. Vai te trazer felicidade de modo algum. O prazer a qualquer custo, ele vai trazer consequências graves para a sua vida. Né? Então, a gente precisa ter moderação, a gente precisa ter o controle desse instinto para que a gente possa realmente ter uma felicidade duradoura. E só vou conseguir através do programa de afetividade, do equilíbrio da ocitocina, né, o controle, a diferencial que é ejaculação e prazer sexual, porque para o homem ele acha que é tudo a mesma coisa e não é. Ok? E aí, gostou da aula? Então curte, comenta, compartilha. Essa aula faz parte do curso gratuito Sexualidade Casta Cristã. Ele está gratuito agora na plataforma. Dá uma clicada no link para você acessar e para você ter esse conhecimento gratuitamente. Ok? Ele é um resumo do meu livro, tá bom? Um abraço, felicidade para vocês, bom aprendizado.